a ascensão do bolsonarismo fez, Bob Furuia, Larissa, provocou, melhor, uma espécie de infantilização do país. Porque a cegueira ideológica, ela é uma forma de infantilização também. O que eu estou chamando de infantilização? A criança que tem certas fixações, o querer, o desejo, que se sobrepõe às vezes e com frequência à racionalidade, porque a criança ainda está formando seu mundo afetivo, seu mundo moral, seu mundo ético. Né? Ela não tem isso ainda, não tem medida. E nessa fase, claro, a família é muito importante porque os valores que se respiram ali influenciam, né, a criança. Embora não se deva, claro, atribuir aos pais a responsabilidade por erros e tal, mas a formação familiar, obviamente, é uma coisa importante, mas a criança, vamos voltar ao ponto, ela é fixada no desejo. Eu quero. Eu quero. Eu me lembro uma vez, até já contei aqui, que eu fui a um supermercado, um hipermercado, né? E sabe essas mangueiras de jardim que são esses rolos gigantescos para aqueles grandes quintais? Uhum. A minha filha cismou que queria um daquilo. Oi? Comprar, não quero. E fez um escarcéu. Parecia que a gente estava batendo nela no supermercado. Não vou levar. Não, eu quero. Sei lá. Você mora em apartamento, Um carretel, né? Dessa altura, assim. Né? Dava para irrigar toda a minha fazenda, Bob Furuia. Ah, com certeza. Criança quer. Deseja. E, ao mesmo tempo, pode se conformar e aceitar uma explicação absolutamente irracional que você arruma ali para, sei lá, inventa uma coisa qualquer, que pode nem fazer muito sentido, mas no universo dela vai fazer. Não é? E é claro que a explicação racional, se confrontar com o seu desejo, não faz fruto. Não é? Então, assim, é mais fácil você falar, a gente não pode comprar isso, senão vai sair uma fadinha daí, ou um gnomo, e vai fazer não sei o quê. Do que falar, não, filho, isso não faz o menor sentido, a gente nem tem terra para isso. Né? O Brasil passou por um processo de infantilização de crianças mal educadas. E, como vou dizer, o bolsonarismo e a extrema-direita no mundo de maneira geral apela a essa coisa primitiva, mal formada, do puro e simples desejo para se impor. De maneira que, se você coloca o bicho-papão como ameaça, comunismo, vai. Todo o resto abaixo não interessa e as explicações podem ser as mais estúpidas, as mais sem sentido, e estão lá milhares, milhões endossando. E isso, tenho insistido muito, contaminou inclusive a imprensa, mesmo a imprensa profissional, que passou a enxergar nessas coisas do bolsonarismo, é uma visão de mundo, fazer o quê? É assim mesmo, temos de compreender. Não, nós temos de compreender, sim, eu também acho, compreender as estruturas disso para enfrentar. E não para fazer com que a explicação estúpida passe a ser uma das versões aceitas da realidade do mundo. Por que eu estou falando isso? O senhor Jair Bolsonaro, 2 dias depois do ataque de 8 de janeiro, ele postou um vídeo. Ele postou um vídeo nas redes sociais em que se justificava o ataque. E eu lembro que à época eu disse aqui, inclusive, né, o que ele está fazendo, né, ele publicou isso no dia 10, eu trabalhei no dia 10, embora estivesse de folga.
O que ele estava fazendo era assinando o golpe, a tentativa de golpe. Ele estava colocando as suas digitais na tentativa de golpe. Depois o vídeo foi apagado. E ele teve de prestar esclarecimentos à Polícia Federal a respeito disso. E aí vem então a infantilização, que é em tudo. Nessa justificativa que ele deu, nós vamos ver um porta-voz dele falando sobre as joias que a Michelle recebeu, que ela obviamente não tinha contado para ninguém. Depois ela disse, sabe o que é, Bob? Larissa, esqueci na cozinha. Olha, imagina lá, né? Os cozinheiros circulando por aí, falando, nossa, que será essa joia? Fica 2 dias lá. Você entende? Você se conformar com isso, com essa explicação, é o que eu chamo de processo de infantilização, porque o cara não está querendo explicação. Ele está querendo uma justificativa qualquer para se fixar no seu desejo, que é defender Bolsonaro, que é defender Michelle, que é defender o mundo. E isso conduz o mundo o mundo, por intermédio da extrema-direita, o país a um emburrecimento evidente. Mas vamos a essa coisa de por que é que ele divulgou o vídeo, e isso tem implicações. Poderia ter implicações legais muito graves. Muito graves. Vai lá. É isso. O ex-presidente Bolsonaro disse em depoimento à Polícia Federal, Rei, que compartilhou sem querer esse vídeo que questionava o resultado das eleições. Segundo o relato do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência, atual assessor de imprensa de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, o ex-presidente disse à PF que estava sob o efeito de medicamentos quando fez essa postagem. Bolsonaro estaria se recuperando de um, aspas, tratamento com morfina. Aí, segundo o assessor, Bolsonaro teria se confundido. Ele iria guardar esse vídeo para assistir mais tarde, mas acabou postando por engano. Isso é o que disse Fábio Weingarten. Lembrando que a oitiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro foi indagado pelos investigadores justamente sobre essa postagem do dia 10 de janeiro, sobre a qual você falou agora, Rei. É um vídeo dizendo que o Lula não teria tido votos e que quem teria elegido, né, teria feito o Lula vencer, teria sido o TSE e STF, o que são 2 fake news. A gente separou para vocês agora. Depoimento do Bolsonaro durou 3 horas mais ou menos na sede da PF em Brasília, das 8h45 até as 11h20 da manhã. E a gente separou agora um trechinho do que disse o Fábio Weingarten. Referida postagem, objeto do depoimento de hoje, acontece poucas horas, poucos momentos após a saída dele do hospital, altamente debilitado, altamente medicado, e a postagem, a mecânica de postagem na plataforma do Facebook se dá com meros 2 cliques no ícone, no botão compartilhar. A gente juntou ao depoimento o vídeo ilustrativo de como se dá referida postagem. O Weingarten, obviamente, é porta-voz. E tem de ser porta-voz e tem que dar versão. Agora, olha, Weingarten, com a devida vênia, isso está parecendo assim tão lógico como quando você compareceu junto com o então ministro de Estado para dizer que não se tinham divulgado todos os vídeos da campanha eleitoral do Bolsonaro, né? Obviamente, uma explicação muito frágil, e acho que, eu não sei se você ajudou a arrumar essa solução, porque quem tem o papel dele, né, assessor de comunicação e tal, também ajuda a arrumar explicações. E eu não tenho, olha, é um profissional que faz isso. Eu acredito ou não. Então não tô, Bob Furrias, está entendendo? Não estou demonizando. Sim, sim. É o trabalho dele. Sim. Agora, Weingarten, você não se dá conta do seguinte, que isso pode ter implicações, meu caro, se for levado a sério, muito graves. Foi a primeira vez que o Bolsonaro foi internado? Não. Foi a primeira vez que ele tomou remédios, então, que podem alterar o seu juízo, a sua habilidade, Bob Furrias? Não. Não. Eu devo desconfiar dos atos, então, que ele assinou nessa condição, ou que ele autorizou quando estava internado?
Hein? Devemos submeter decisões do Bolsonaro a um exame sobre as drogas que ele tomava? Você se deu conta disso, cara? É muito grave isso. Fica parecendo... A explicação é até jocosa, claro. Né? A explicação é jocosa. Tá todo mundo tirando sarro, não faz o menor sentido, com a devida vênia. Né? Porque a gente precisa saber que remédio que é. Era remédio para... ele estava se recuperando de um tratamento com morfina. A morfina teria provocado isso nele? A morfina teria provocado o quê? Uma ausência de consciência, uma